A pergunta é essa: você foi escolhido? Você sabe se você foi escolhido? Escolhido por quem? Por Deus, por Jesus, pela espiritualidade superior? Você foi escolhido? E a resposta sempre, sempre para todos nós é positiva. Todos nós fomos escolhidos para vir experimentar todas as nossas capacidades nesta existência. Então, todos nós que aqui estamos fomos escolhidos. Olha que beleza! Isso é maravilhoso. Deus, Jesus, a espiritualidade superior, todos se preocuparam em nos escolherem, em nos munirem de informações, de possibilidades, de ajudas, de auxílios. Todos nós fomos escolhidos. Isso se encontra lá na parábola do festim de bodas, Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E isso aí recomendo que cada um depois leia o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dessa mensagem de Jesus. Então, para começo de conversa, todos fomos escolhidos. Todos fomos escolhidos para virmos aqui a este planeta, vivermos esta existência e daqui levarmos os melhores resultados. Muito bem. Então, já sabemos que fomos escolhidos por Deus, por Jesus, para vivermos estas experiências. Agora, que escolhas nós estamos aceitando fazer? Ou seja, fomos todos chamados, fomos todos escolhidos por Jesus e por Deus e pela espiritualidade superior. Mas e nós? O que estamos escolhendo fazer? Esta existência é uma existência de treinamento, de burilamento, uma existência de transformação, de abnegação, de devotamento, de um trabalho incansável de mudança interior de cada um de nós. Então, o que estamos escolhendo? Não é isso? Jesus fez o trabalho dele, Deus fez o trabalho dele, a espiritualidade superior fez o trabalho dela. Todos os engenheiros espirituais, todos os técnicos cuidaram da nossa encarnação. Uma quantidade sem número de espíritos ficaram para trás neste concurso, digamos assim, para reencarnar, porque descobrimos que realmente, ou se descobriu que nós precisávamos desta oportunidade, neste momento, nesta fase do planeta, exatamente no cenário que nós precisávamos para desenvolver nossos aprendizados. Então, que escolhas nós estamos fazendo? Se Deus, se Jesus, se a espiritualidade superior, se todos fizeram essa escolha para que nós viver esta existência, que escolhas nós estamos fazendo? Nós estamos nos escolhendo também para sermos aqueles que vamos chegar na espiritualidade depois desta existência e falarmos, olha, fiz a minha parte de maneira completa, não contraí nenhum débito, reparei todas as faltas, me capacitei naquilo que eu precisava me capacitar, recuperei todas as relações que eu precisava recuperar. Será que nós estamos fazendo isso? Qual seria o crédito? Qual seria o crédito se nós desencarnássemos hoje? Sim, porque que dia que nós vamos desencarnar? Nós sabemos disso, por acaso? Temos quanto tempo para desenvolver o que falta? Nós não sabemos. Podemos desencarnar a qualquer momento, conforme a vontade divina, que assim deve sempre ser observada, seguida, respeitada, porque esta oportunidade é uma oportunidade de ouro, maravilhosa, única. Esta existência é única. Outras podem vir, mas serão outras. Então, que escolhas, o que nós estamos fazendo para sermos escolhidos por nós para novos degraus na evolução espiritual? Não é isso? Então, essa é a meditação que nós
vamos continuar a conversar hoje, porque temos que fazer esse trabalho, que é nosso trabalho, a nossa parte. Sempre batemos nessa tecla, porque afinal o Espiritismo é uma doutrina toda que nos estimula a renovação, a mudança, a peleja por domar nossas más inclinações, nossos vícios. Então, que nós estamos fazendo para nós nos escolhermos para uma outra fase mais avançada na nossa evolução espiritual? Isso cabe, então, que pensemos hoje, não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, ano que vem, daqui a 10 anos. Hoje, o que nós estamos fazendo a respeito para nos conscientizarmos em que pé que nos encontramos? Olha, se nós não tivermos a honestidade de ouvir a nossa consciência, a honestidade de nos olharmos profunda e cristalinamente no espelho da nossa consciência, nós não vamos conseguir mudar nada. É isso? Então temos que nos olhar lá no momento, no cantinho, no momento de meditação, o que nós fazemos, o que nós temos, como nós nos comportamos, quais os nossos vícios físicos, mentais, as nossas más tendências, as nossas, enfim, aquilo que nós precisamos consertar, melhorar, aquilo que nós devemos ainda seguir adiante, naquilo que não estamos conseguindo avançar, por mais que tentemos, meditemos a respeito de cada questão dessas, porque só ouvindo honestamente a nossa consciência, nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Enquanto acharmos que todos os outros é que são culpados pela situação que nós vivemos, nunca a sua vida, a minha vida, a nossa vida vai mudar, porque a felicidade, a alegria, a luz, tudo depende do dínamo de forças que nós temos que desenvolver, porque nós somos espíritos imortais, criados pelas mãos divinas, e nós temos o nosso caminho a trilhar por nós próprios e não deixando isso sob responsabilidade daqueles que nos rodeiam. Olha o que Jesus nos diz. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Nos dá Jesus, ao longo de toda a sua trajetória de amor, de doutrinação, de dedicação a nós, vindo pessoalmente nos ensinar, nos deixar lições plasmadas nos corações e mentes, que em muitos corações e mentes nossos ainda não frutificaram ao longo desses mais de 2000 anos. Então Emmanuel, de maneira muito inteligente, nos pergunta: que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Que fazem os homens das lições de Jesus no campo da lida diária, do dia a dia das nossas vidas? Que fazemos? Será que nós estamos trabalhando no sentido de nos tornarmos ou seguirmos fielmente cada uma das suas lições? É algo que a gente deve meditar. Especialmente que meditemos sobre uma frase de Jesus que diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Então, essa frase nos ajuda a meditar para sabermos no que estamos concentrando todas as nossas forças nesta caminhada terrena. A que estamos dedicando nossos pensamentos? A que estamos dedicando o nosso trabalho? A que estamos dedicando as nossas palavras, o nosso trabalho, o dia a dia de nossas vidas? O que fazemos nas relações familiares, nas relações profissionais, onde nós tivermos o nosso tesouro, o nosso coração ali estará. Então, pensemos sempre nessa lição de Jesus, porque Jesus sabia que tinha que plantar essas coisas no nosso coração para que nós possamos, a cada dia, meditarmos um cadinho e trabalharmos nossos comportamentos, nossa casa mental, porque o nosso pensamento cria realidade. Essa é uma verdade que cientistas, inclusive, já reconhecem.
tudo aquilo que nós pensamos cria realidade. Meditemos nessa frase. Tudo aquilo que nós pensamos cria realidade ao nosso redor. E aí então vem a outra pergunta. O que é que nós vivemos pensando? Nós vivemos pensando em alegria, em abundância, em felicidade, em união, harmonia, carinho, fraternidade? Ou estamos pensando em inveja, ciúme? Estamos pensando em tristeza? Estamos pensando em desarmonia? Estamos dando uma palavra sempre para provocar o desarranjo das relações? O que é que nós temos no nosso pensamento e que se externa por meio das nossas palavras, pelas forças mentais que disparamos no mundo, por aquilo tudo que deixamos em cada lugar por onde passamos, no trabalho, em casa, na rua, no mercado, no parque, na academia, em cada lugar onde nós estamos. O que vamos plantando por aí, nos lugares e na vida das pessoas? O nosso pensamento cria realidade. Então, devemos começar a meditar que cada pensamento nosso é uma força que transforma tudo ao nosso redor, e todas as transformações que são provocadas a partir dessa força nossa, lançada neste ambiente em que vivemos, que é este planeta inteiro, é de nossa responsabilidade. Tudo aquilo que essa força produzir, provocar, interferir, alterar, será nossa responsabilidade. Então veja que coisa maravilhosa! Ao mesmo tempo que nos faz lembrar de uma grande responsabilidade, também é uma grande chance da gente fazer caridade. Uma oração por aqueles que estão na rua, que não têm um alimento, por aqueles que estão nos presídios, por aquele irmão e irmã que a gente não vê há muito tempo, por aquelas pessoas que estão sofrendo do outro lado do planeta, por aquela palavra amiga que nós podemos falar quando há uma divergência no meio de amigos, seja de que natureza for, de futebol, de família, de amizade, de casamento, de relações afetivas, o que quer que seja. Então, nós somos, sim, um potencial enorme que cria realidade a partir do nosso pensamento e, claro, muito mais a partir das nossas atitudes, das nossas palavras, porque cada vez isso se materializa mais. Então, nisso também devemos enxergar a lição de hoje para nos sentirmos escolhidos por nós próprios para sermos pontos de luz, pontos de equilíbrio em todos os lugares por onde passarmos. Ou, por outro lado, sermos pontos de desunião, pontos de sombra, pontos de desarmonia e de desequilíbrio por onde passamos. O que estamos fazendo a partir deste dínamo, desta força poderosa que somos cada um de nós? Onde nós estamos deixando a nossa marca de luz, de sombra, de harmonia, de desarmonia, de alegria ou de tristeza. O que estamos fazendo a partir da nossa presença em cada lugar? Que escolha estamos fazendo para nós sermos, primeiro, em favor de nós próprios? Porque quando se acende uma luz, o primeiro objeto que se acende, ou que recebe a luz, é a própria lâmpada. Pois assim também acontece conosco. Então, o que estamos fazendo em favor da nossa iluminação e da iluminação de todos aqueles que nos rodeiam e de todos os lugares por onde passamos? Espalhamos sombra ou espalhamos luz? Essa é uma escolha que cabe a cada um. Continuando aqui, essa questão de criar realidade, então, nos leva a questões práticas. A nossa casa é o reflexo da nossa casa mental. A nossa casa física é o reflexo da nossa casa mental. Se você vai a uma casa de alguém e é tudo bagunçado, desorganizado, desleixado, com certeza essa pessoa tem uma casa mental semelhante àquela
que está espelhada na vida real. Porque uma pessoa que tem uma disciplina mental, que procura ver ou enxergar ou buscar a beleza de uma organização, é claro que ela se incomoda muito com aquilo que está bagunçado daquela maneira. E não estamos falando de luxo, estamos falando de organização. Eu me lembro que fazia um trabalho tempos atrás e eu visitava uma senhora em muitas dificuldades, uma senhora num bairro bem afastado lá em Lusiânia. Mas olha, eu ia nessa casa dessa senhora com uma satisfação tão grande, a parte externa, a parte interna da casa, tudo muito arrumadinho. Ela conseguiu fazer um piso tudo com pedacinhos de azulejos muito bem organizados, dentro de um piso simples demais, mas tudo, ou seja, o que vai na nossa casa mental se reflete em tudo aquilo que estiver à nossa volta. Essa é uma realidade. Então, as nossas relações com as pessoas, a nossa organização na nossa casa, as coisas que nós tratamos do dia a dia em nossas vidas, segue a nossa organização mental. Então, tudo aquilo que nós temos na nossa mente vai se corporificar à nossa volta. Por isso, cabe pensar como está a organização dos nossos pensamentos, porque nós estamos criando realidade à nossa volta a partir do que carregamos e como mantemos a nossa casa mental. Continuando aqui, muito interessante observar que muitos de nós tratamos de organizar a vida dos outros, mas não a nossa. Muitos de nós tratamos de apontar todos os erros que existem na vida das pessoas, desde a casa, como a pessoa se organiza, o que ela faz com os filhos, o que ela faz, enfim, no trabalho, o que ela faz na rua, as amizades que tem. Nós qualificamos a vida dos outros. Por que fazemos isso? Será que nós estamos organizando a nossa vida antes de tratar da vida dos outros? Então já disse a vocês em algum encontro nosso que quando fazemos o culto no lar, que é uma energia maravilhosa, quem ainda não faz, faça, porque é uma energia poderosa de proteção que você planta na sua casa. É uma sementeira de luz que de longe a espiritualidade superior enxerga que naquele lugar se faz o culto no lar. Mas dizia que em relação a isso já em outros encontros, comentei com vocês, que muitas pessoas, observem isso, no momento do culto no lar, depois de lida uma lição do Evangelho ou de uma leitura lá de abertura de um determinado livro, a pessoa começa a se lembrar dos outros. Minha filha faz isso, meu marido faz aquilo, minha esposa faz aquilo, meu pai, meu tio, meu amigo, meu colega de trabalho, o tempo todo a apontar o que na vida dos outros deve melhorar. Para começo de conversa, quem assim procede já tem ali um ponto para mudar em si próprio. Cuide da sua vida primeiro. Cuide sempre da sua vida e auxilie todos aqueles que você puder auxiliar. Mas auxiliar não é criticar, auxiliar não é querer que a vida da pessoa seja de maneira diferente, que faça tudo de maneira diferente, quando aquele que emite tais posições tem muitas coisas por organizar ainda na sua própria vida. Aliás, se encarnado estamos ainda, é porque temos ainda muito que fazer na nossa vida. Jesus é o grande exemplo de semeador. Ele só dizia as coisas, não ficava criticando com aquela cantilena e falando 3, 4 vezes por semana a mesma coisa em relação a outro alguém. Jesus foi o grande exemplo de semeador e nós todos temos por dever seguir seu rastro de luz em todos os comportamentos que ele teve neste planeta. Mas no final ele terminou crucificado, pode pensar alguém desavisado em relação a que
Isso, na vida de Jesus, na sua missão, fazia parte, porque nada é por acaso, fazia parte para que dentro da consciência coletiva deste planeta ficassem tão marcadas as lições. Vejam que uma pessoa dessas, à luz do mundo, dos valores materiais, uma pessoa dessa seria um perdedor, não é isso? Mas vejam quantos reis e rainhas passaram por este planeta que ninguém sabe nada deles. Quando lhes pergunto sobre algum rei, alguma rainha da França, da Inglaterra, mal você sabe o que aconteceu. Mas de Jesus você conhece muito, muito mais do que qualquer um desses. Tenho certeza disso. A palavra dele já vem gravada em nossos corações, esperando frutificar. E a partir de conversas como esta aqui, esqueça meu nome, é tudo da doutrina, nos lembram, nos fazem chegar uma gotinha de água nesse território do nosso coração para ver se essas sementes frutificam e transformam tudo aquilo que ainda falta por alterar em nossas vidas. Sigamos aqui adiante. Dentro dessa ideia do que nós estamos fazendo para nos escolhermos, para estar em outra etapa espiritual, pensemos, então, se nós somos luz ou sombra por onde passamos. Se nós chegaremos ao plano espiritual com créditos para passar para uma nova fase, ou se seremos alunos repetentes da nossa história. Tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo pelo que estamos passando, de doenças, de dificuldades financeiras, de dificuldades familiares, são de nossa responsabilidade. O futuro está sendo construído agora, no dia de hoje, com aquilo que você fez hoje, no dia de hoje, na data de hoje. Cada um de nós constrói o que será o nosso futuro. Então, se aqui estamos hoje, com dificuldades, com doenças, com dificuldades financeiras, com solidão, com depressão, em outro tempo, nós estávamos fazendo algo para chegar onde nós estamos. Emmanuel tem uma frase maravilhosa, nesse sentido, diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Olha que maravilha! Nós estamos construindo hoje a herança afortunada, cheia de bênçãos, lá na frente, ou de maiores dificuldades, porque nos tornamos alunos repetentes. Aqueles amores maravilhosos que temos hoje, que de repente estão se sacrificando para viver seguindo a palavra de Jesus, chegarão no plano espiritual com créditos muito maiores do que os nossos. E nós não teremos a oportunidade de acompanhá-los, porque eles irão para outros estágios, para outras fases espirituais, e nós ficaremos repetindo de ano. Será que nós não vamos querer acelerar essa nossa transformação para podermos acompanhar esses seres queridos, nossos grandes amores que podem estar neste momento nos acompanhando ou nos esperando para que, quando cheguemos na espiritualidade, estejamos em condições de acompanhar esses grandes amores do nosso coração? Essa é uma responsabilidade absolutamente nossa. Ninguém fará por nós nesse sentido, porque o mérito terá que ser nosso da transformação. Nós teremos que termos nos escolhido, complementando tudo aquilo que a espiritualidade superior, que Deus, que Jesus fizeram para que nós vivêssemos esta existência. Então, nós estamos nos escolhendo ou não? Como estamos vivendo a nossa vida? Por último, vejamos aqui uma lição, uma mensagem de um espírito chamado Leocádio José Correia, a respeito da vida de todos nós, dessa vida que nós estamos aqui vivendo. Olha o que ele nos diz. Não podemos esquecer que a visão humana
enxerga as coisas não como elas são, mas como seu interior permite. O processo reencarnatório representa aprendizado. Evite lágrimas, desespero, lamentações, recriminações que podem empanar, escurecer mais os problemas ao invés de resolvê-los. Há momentos no trânsito terreno graves, tristes, pesados. O homem que frequenta a academia da espiritualidade aprende a se libertar, a não cair vítima da infâmia, calúnia, injúria, da maledicência, da dor ou sofrimento. Aceita humildemente o que não pode mudar. Com dignidade vive o evangelho do amor, o desprendimento, a caridade, a fraternidade. Aprende a ser. Não há equilíbrio para o homem sem autoconhecimento. Olha o que nós dizíamos no começo da nossa conversa. Repitamos essa frase. Não há equilíbrio para o homem sem autoconhecimento. Toda a sua força, bem como toda a sua fraqueza, estão no seu interior. Portanto, atenção a isso. Atenção a isso. A prosperidade, a alegria, o desenvolvimento, a educação, a paz, a evolução só serão vivenciadas pela conquista de si mesmo, pela autodisciplina, pela consciência plena da lei universal que representam a justiça, a harmonia, o amor. A realização pessoal, a felicidade, não é senão o reflexo do seu mundo interior. Compreender esta verdade é alcançar a universalidade em tudo que sente, pensa, fala e faz. O homem que sabe administrar com firmeza o seu interior é senhor de si mesmo, controlador do seu próprio caminho, é sujeito e não objeto da sua vontade. Então, que fiquemos com essa lição desse espírito Leocádio José Correia, para que nos lembremos que nós temos que completar o trabalho, que Jesus, Deus, a espiritualidade superior, um monte de técnicos, que uma mãe amorosa, não importa se você acha que sua mãe lhe deu mais carinho, menos carinho, mas carregou você no ventre durante 9 meses, 7 meses, quantos meses tiver sido, num processo extremamente complexo, para que cada um de nós viesse a este mundo trabalhar a nossa transformação. Muitos fizeram muitas coisas por nós. Agora, cabe a nós fazermos o que temos para fazer, que é algo absolutamente intransferível, a nossa transformação. Então, se muitos são chamados, poucos os escolhidos, saibamos nós que nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para estarmos aqui. Nós fomos escolhidos porque enxergaram em nós a capacidade, a força, a suficiência para vivermos esta vida e alcançarmos todos os objetivos que viemos para cumprir nesta existência. Então não vamos reclamar de que somos doentes, que não temos dinheiro, que não temos oportunidade, que não temos uma família, que não temos isso, que não temos aquilo, porque nada disso faz parte do projeto que nós mesmos assinamos, autorizamos, nos comprometemos quando decidimos reencarnar. Esse trabalho é nosso e também a vitória será nossa, com todos os louros, com todas as alegrias, com a companhia dos nossos amores no plano espiritual que estão nos aguardando, com nossos anjos da guarda festejando com alegria que alcançamos os nossos objetivos. Então, vamos procurar meditar hoje, nessa data de hoje, a respeito de tudo quanto aqui conversamos, para que saibamos que nós temos a rédea da nossa vida e que todos os louros do nosso trabalho, da nossa transformação, também serão nossos. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.